gente viu que Noemi tinha um parente, né, que era o Boaz, que na verdade era da família do Elimeleque. E a gente viu que Ruth voltou então para Belém com Noemi e que foi colher, por autorização da Noemi, ela saiu para colher espigas, né, de cevada e de trigo, e que acabou entrando nas terras do Boaz. E que quando ela entrou, o Boaz, já sabendo da história da Ruth, né, da fidelidade dela com Noemi, Boaz autoriza que Ruth continue ali colhendo e fala com ela assim: olha, continua com as minhas servas, ordena aos seus servos que não molestassem, que não mexessem com Ruth, né? Então a gente viu o cuidado de Boaz com Ruth, e aí ela continua ali, então, colhendo até acabar o período da colheita da cevada e do trigo. E a gente vê que finaliza o capítulo 2 com Ruth voltando para casa, trazendo muita cevada que ela colheu, né, lá nos campos de Boaz, e trazendo também alimento que tinha sobrado. Ela traz, então, para Noemi. E aí agora, então, a gente vai ver o capítulo 3. Então, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz, né? Então a gente vê Ruth, então, conversando com Noemi, e Noemi falando que preocupava com ela, né? E que iria, então, buscar uma forma de conseguir um novo casamento para Ruth, para que ela fosse, então, feliz. E isso a gente vê tratado lá no livro de Timóteo, né? 1 Timóteo, quando fala assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Então, a gente está vendo aqui que essa preocupação de Noemi em casar Ruth de novo era para evitar até que ela ficasse mal falada, né? Evitar a maledicência. E aí eu lembro de uma aula que a gente teve que ela falou isso: não basta só a gente tem que parecer ser reto, né? Parecer ter uma vida reta. Então é isso que a gente está vendo aqui. Noemi, então, cuidando de Ruth e falando com ela: olha, eu vou dar um jeito de conseguir um novo casamento para você. Aí no versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Então, a gente está vendo que alimpará quer dizer a mesma coisa que limpar, né? E eira é um pedaço de terra que tinha nas fazendas assim, que podia ser cimentado, ou então lajeado, né? Batidinho assim, onde as pessoas iam para limpar, secar, debulhar os cereais que tinham sido colhidos. Então, o que a gente está vendo aqui é Noemi falando para Ruth assim: olha, aquele Boaz que permitiu que você coletasse a cevada junto às suas servas, ele é nosso parente, né? Então, hoje à noite, após a colheita, você deve ir limpar a cevada lá na eira, lá naquele local onde eles vão limpar a cevada. Aí, o versículo 3. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então, a Noemi está falando assim para a Ruth: olha, vai lá, toma um banho, unge-te, né? Passa óleo no rosto, né? No corpo, vista-se bem, né? E não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então, ela está falando assim: olha, espere o momento certo, não se apresente para Boaz. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? Conhecendo o caráter do Boaz, sabendo que ele era resgatador, um homem justo, honesto, né? Um homem de caráter, muito cuidadoso. E também conhecendo o caráter de Ruth, né? As características dela, que ela era fiel, era obediente, era honrada, a gente, num primeiro momento, não consegue entender essa decisão de Noemi. Porque era mais prático ela falar assim: Ruth, se apresente para o Boaz, fala com ele que ele é nosso parente, que ele é resgatador e que ele deve se casar com você para garantir filhos ao meu filho que morreu. Era mais simples ela fazer isso, né? Sabendo que Boaz é um homem de caráter e que isso estava previsto na lei de Moisés, era mais simples que Ruth simplesmente se apresentasse ao Boaz e falasse: olha, você tem que me resgatar, você tem que se casar comigo, né?
Mas a gente vê que não era isso que Noemi queria, né? Boaz poderia simplesmente resgatar Ruth, mas não era isso que Noemi desejava. Ela queria que Boaz desejasse estar com Ruth, para que Ruth fosse feliz. Ela não falou que queria um casamento que fizesse Ruth feliz? Ela não queria só que Ruth fosse resgatada, ela queria o melhor para Ruth, né? E lá em Salmo 104:15 traz: o vinho alegra o coração do homem, o azeite faz brilhar o rosto e o pão sustenta o seu vigor. Então é por isso que Noemi fala assim: olha, vai lá, unge-te, toma um banho, né? Coloca a sua melhor roupa para se apresentar mais tarde, não agora, né? Para se apresentar depois ao Boaz, porque ela queria mais que um casamento para Ruth, ela queria felicidade para Ruth. Versículo 4. Quando ele é o Boaz, né? Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. E aí a gente vê mais algumas características do caráter de Boaz. Ele era um homem simples e trabalhador. Ele estaria à noite lá na eira. Embora ele fosse rico, ele estava lá para trabalhar. Então, mais uma característica de Boaz. E aí Noemi fala para Ruth assim: olha, à noite, observe onde o Boaz vai se deitar, né? E aí você deverá se deitar aos seus pés. Deitar ao lado de Boaz seria desrespeitoso. Era como se Ruth estivesse se oferecendo para ele. Então ela fala assim: não, deite-se aos pés de Boaz, porque deitar aos pés, ela estava assumindo uma posição de servidão, de se colocar à disposição do Boaz, né? Depois que se deitar aos pés do Boaz, você deverá descobrir os seus pés, né? Descobrir os pés para quê? Para que Boaz pudesse acordar. E aí o versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Lembra que a gente viu que Ruth era obediente, né? Então Noemi mandou e ela está aqui fazendo o que foi falado. O versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então a gente está vendo aqui, né, Ruth obedecendo o que Noemi fez, descobriu os pés do Boaz, se deitou ali aos pés dele. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Então ele acorda no meio da noite, né, os pés esfriaram, ele acordou e ele assustou com uma mulher ali deitada aos pés dele. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, quando Ruth fala estende a tua capa, algumas versões da Bíblia elas trazem saia ou então asas, né? Então, é Ruth falando para Boaz assim: estende a tua capa sobre mim, me assuma como esposa, né? Me proteja, porque você é meu resgatador. Isso é uma referência a uma capa que é chamada de tali, é como se fosse um manto que é utilizado, então, sobre os ombros, no momento de oração, o homem usa esse tali. E esse tali, ele é doado ao marido pela noiva no momento do casamento. E aí o marido vai, o noivo, né, vai e estende essa capa, esse tali sobre a noiva, num sinal de proteção, falando assim: olha, agora somos nós dois, eu estou aqui, eu vou te proteger, né? E cobre a beleza, mostrando que tem muitas outras coisas que importam mais do que a beleza física, né? Então, o tali tem esse sentido, né, de cobrir a esposa e de garantir a ela que agora você vai ser protegido por mim. E é isso, então, que a Ruth pede ao Boaz para fazer. Ele pergunta: quem é você? E ela responde: sou a Ruth, sou a sua serva, né? Cubra-me com a tua capa, né? Me tome como sua esposa, porque você é meu resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres,
quer ricos, né? Então, o Boaz está falando assim para Ruth, né? Lembrando que Ruth era moabita, né? Não seguia a Deus, assim, o povo dela não seguia. Entretanto, Boaz chama Ruth de bendita do Senhor, ressaltando aqui, então, o bom caráter de Ruth, né? Lembra que a gente viu no capítulo passado que Boaz fala, você veio procurar proteção sob as asas do Altíssimo? Então, é isso que ele está ressaltando aqui, né? Bendita do Senhor. Você foi benevolente com seu marido e sogra, e maior benevolência faz agora. Então, ele está falando assim: olha, você já estava agindo bem, mas maior, então, é a boa ação que você está fazendo agora. Boaz, provavelmente, ele era idoso, porque ele fala assim que Ruth não foi buscar relacionar-se com jovens, nem pobres, nem ricos, né? Ela seguiu a lei e o desejo da Noemi. Então, provavelmente, Boaz era mais velho, né? E ele está entendendo aqui que Ruth foi atrás dele, não é por causa da condição de proteção que Boaz poderia dar a ele, senão ela poderia ter ido atrás de um jovem, né? Com dinheiro, mas não, ela resolveu seguir a lei, seguir o desejo da sogra. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, o Boaz está falando assim, olha, não tenha medo, não se preocupe, tudo que você me pedir, eu farei, e eu não me preocupo com o julgamento das outras pessoas, porque toda Belém sabe das suas qualidades e dos seus valores. E aí o versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então o Boaz está falando assim, olha, é verdade que eu sou parente do Elimeleque e que eu poderia te resgatar, mas tem um outro parente mais próximo e o direito de te resgatar é dele, né? Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Então, a gente está vendo o Boaz falando assim, olha, tem um outro parente que é mais próximo e a prioridade de te resgatar é dele. Eu estou lá no segundo plano, né? Mas aguarde, se ele não vier te resgatar, eu vou te resgatar, né? Então, a gente vê aqui mais uma característica do caráter de Boaz, que era um homem honesto, né? Cumpridor da lei. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Então o Boaz falou para Ruth assim: olha, você pode até ficar deitada ali, dorme, né? Mas logo ao amanhecer, vai embora. Não deixa ninguém saber, né, que teve mulher aqui na eira. Por que isso? A gente está vendo que Boaz ele tem uma preocupação de fazer o que é certo, né? Então ele sabe que tem um parente mais próximo, ele fala assim, olha, o direito é dele, mas ele não quer fazer o que é certo só perante Deus. Ele quer fazer o que é certo também perante os homens e garantir que a reputação de Ruth não seja maculada, que ninguém fale mal dela, sabendo que ela foi lá na eira, que se deitou aos pés dele, né? Então, para que ninguém falasse mal dela, ele fala assim, olha, logo cedinho vai embora, para que ninguém saiba que você esteve aqui. E aí eu trouxe alguns versículos que falam dessa importância da gente cuidar da própria reputação, né? Para que a gente não dê direito ao outro de falar da gente, viver da forma justa, correta e honesta, né? Então eu trouxe aqui Eclesiastes 7:1 que traz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Em Tito também tem: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Em Romanos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E em Romanos tem outro trecho, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a gente vê aqui a importância de nós, cristãos,
termos cuidado com a forma como a gente vive, né? Não só para que a gente pareça e seja justo perante Deus, mas que a gente também não dê oportunidade para o mundo falar mal da gente, né? Então a gente tem que viver de forma irrepreensível. No versículo 15, disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Então a gente está vendo aqui que Ruth estava com um manto, né? E ele mandou que ela abrisse esse manto, colocou uma quantidade de cevada lá, fala 6 medidas, né? De cevada, embrulhou, colocou aquilo no ombro de Ruth, e aí, com isso, Ruth pôde, então, sair, deixar os campos e voltar para a cidade. Voltar para onde? Para a casa da sogra, né? Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então, a gente está vendo Ruth voltando para casa, chegando lá, Noemi perguntando, conta tudo que aconteceu. E aí Ruth conta para ela tudo que aconteceu ao longo do dia. E disse ainda, isso Ruth contando para Noemi, né, que Boaz tinha falado para ela. Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então ela está falando assim: olha, Boaz me deu essa cevada aqui para que eu não voltasse para casa sem trazer nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então a gente está vendo aqui Noemi falando para ela assim: agora é esperar, não tem mais nada a se fazer. Boaz vai resolver isso ainda hoje, né? Então aí a gente vê mais uma característica importante do caráter de Boaz, que ele era um homem de palavra, ele era um homem confiável. Noemi falou assim: ó, pode ficar tranquila, que se ele falou que vai resolver, ele vai resolver. E isso tem que ser dito da gente, né? Como cristãos, não tem aquela parte que fala que seja o seu sim, sim, o seu não, não, né? Então a gente tem que, quando a gente falar, as pessoas têm que confiar naquilo que a gente falou. Se eu falei que eu vou, eu tenho que ir. Se eu falo que eu não vou, né? Se eu der minha palavra uma coisa, as pessoas têm que confiar, porque a gente precisa ter palavra. Então, o capítulo 3 termina assim. No próximo encontro, então, a gente vai ver o último capítulo do livro de Ruth, que é o capítulo 4. Que Deus nos abençoe, então, e nos permita uma boa semana.